três cores: vermelho, amarelo, preto, um padrão simples, repetitivo, quase inocente. Mas esse padrão não existe para a beleza. Ele existe para avisar: não chegue perto. Eu não preciso lutar para vencer. A maioria dos predadores depende de força. Outros dependem de velocidade. Alguns dependem de estratégia. A serpente coral não depende de nada disso. Ela depende de uma única coisa: precisão absoluta. Ela não corre atrás. Ela não disputa. Ela não insiste. Ela apenas toca e espera. E quando ela espera, a morte já começou. Hoje, em Arquivo Obscuro, você vai entender como um animal relativamente pequeno, com um pouco mais de 1 metro, conseguiu desenvolver um dos sistemas de ataque mais eficientes já produzidos pela evolução. Não é sobre tamanho, não é sobre agressividade, é sobre algo muito mais perigoso: controle invisível do corpo da vítima. A serpente coral é cercada por mitos. Alguns dizem que ela é extremamente agressiva. Outros dizem que ela não morde direito. Ambos estão errados. A verdade é muito mais interessante e muito mais perigosa. A coral é, na maioria das vezes, discreta e reclusa. Ela evita confronto, evita predadores, evita humanos. Mas isso não é fraqueza. Isso é eficiência energética. Porque quando ela decide atacar, ela não pode falhar. Diferente de cobras como jararacas ou cascavéis, que utilizam venenos que destroem tecidos ou causam hemorragia, a coral segue outro caminho, um caminho mais silencioso, mais preciso, mais definitivo. Ela utiliza neurotoxinas. Isso significa que ela não destrói o corpo da vítima. Ela desliga o corpo da vítima, sem sangue, sem luta prolongada, sem desgaste. A vítima simplesmente perde o controle. Primeiro os músculos, depois a respiração e, por fim, o próprio sistema que mantém a vida funcionando. E o mais perturbador, em muitos casos, isso acontece sem dor intensa e imediata. Ou seja, o corpo está falhando, enquanto a mente ainda está consciente. Para entender a serpente coral, você precisa esquecer a ideia de um veneno comum. O que ela possui não é apenas veneno. É um sistema de entrega molecular altamente especializado. Vamos desmontar isso peça por peça. As glândulas de veneno ficam localizadas próximas à mandíbula superior. Elas produzem um conjunto complexo de proteínas, principalmente neurotoxinas, que interferem diretamente na comunicação entre nervos e músculos. Essas moléculas têm um alvo específico: os receptores de acetilcolina. Esses receptores são responsáveis por transmitir o comando do cérebro para os músculos. Sem eles, o corpo não responde. O veneno percorre dutos microscópicos que conectam as glândulas diretamente aos dentes. É um sistema simples, mas extremamente confiável. Quando a mandíbula se fecha, o veneno é impulsionado para dentro da vítima, sem erro, sem atraso. Os dentes da coral são pequenos e fixos, diferente de outras cobras que possuem presas retráteis. A coral já está pronta para atacar o tempo todo. Não existe preparação. Não existe falha mecânica. A mordida ativa imediatamente todo o sistema. Quando o veneno entra no organismo, ele começa a agir no nível microscópico. As toxinas se ligam aos receptores nos músculos. Isso bloqueia a comunicação entre o cérebro e o corpo. A progressão geralmente segue um padrão: fraqueza, perda de coordenação, paralisia e, por fim, falha respiratória. O diafragma simplesmente para de funcionar. E o corpo não consegue mais respirar sozinho. Agora vamos analisar o ataque, né? Não como um evento dramático, mas como um processo preciso. A coral detecta a presa utilizando sinais químicos. Ela lê o ambiente com a língua. Ela não precisa enxergar perfeitamente. Ela sente, ela identifica. Ela se aproxima lentamente, sem pressa, sem movimentos bruscos. Ela reduz a distância e então acontece. O ataque é rápido, direto, mas não explosivo. Ela não precisa de velocidade extrema. Ela precisa de contato. Ao morder, ela mantém o contato por um breve momento. Isso garante que o veneno seja transferido. Depois disso, ela se afasta e espera. A presa ainda está viva, ainda está se movendo, mas algo já mudou. Os movimentos ficam lentos, descoordenados. A respiração começa a falhar e a coral observa, sem pressa, sem desperdício. Ela retorna apenas quando a presa já não consegue mais fugir. Nada disso aconteceu por acaso.
A serpente coral é resultado de milhões de anos de evolução. Ela não é grande, não é forte o suficiente para dominar presas por força. Então a natureza encontrou outra solução. Eficiência química. Produzir veneno exige energia. Mas lutar exige muito mais. A coral resolve isso com um ataque curto e um resultado definitivo. Ela não caça qualquer coisa. Ela é especializada. Pequenos mamíferos, répteis, outras serpentes. Seu sistema foi calibrado para isso. As cores da coral também fazem parte da estratégia. Elas funcionam como aviso. Predadores aprendem a evitar esse padrão. Isso reduz ataques contra ela e elimina a necessidade de confronto. Ataques em humanos são raros, mas quando acontecem, o risco é real. O problema não é apenas o veneno, é a forma como ele age. Sem dor intensa e imediata. Sem sinais dramáticos no início. A vítima pode não perceber a gravidade, e isso é o que torna tudo mais perigoso. Casos documentados mostram um padrão: fraqueza progressiva, dificuldade para falar, dificuldade para respirar. Sem tratamento, a situação evolui. Com tratamento adequado, as chances de sobrevivência aumentam muito. O fator mais importante é o tempo. A serpente coral não é a mais forte, não é a mais rápida, não é a mais agressiva. Mas talvez seja uma das mais precisas. Ela não precisa dominar. Ela precisa apenas de um momento, um contato, um erro. Porque o verdadeiro poder dela não está no ataque, está no que acontece depois, silenciosamente, dentro do corpo, sem luta, sem aviso. Apenas um sistema parando de responder. Isso não é brutalidade, é eficiência, é engenharia evolutiva. E quando você entende isso, você percebe, o perigo nem sempre é visível. Às vezes, ele está escondido em padrões simples. 3 cores, repetidas, avisando. Este foi mais um episódio de Arquivo Obscuro.